Deixa eu ver se aqui vai abrir. Que na verdade estava em outro. Não é esse. Não, não tem problema, eu não abri ainda aqui também. Eu esqueci de... Achei. Aí. Desculpa a demora, irmãos. Hoje eu não deixei já facinho. Quem estava na quarta passada que eu falei dos amorreus, né? Nós estamos fazendo um estudo sobre Jericó e nós falamos que os povos que habitaram a terra de Canaã antes dos amorreus, antes do povo de Jericó. E agora nós vamos hoje falar dos povos chamados amorreus. Ele foi para aquela tela. Foi? Deixa eu ver aqui. Ele está lá naquela. Aqui, ó. Acho que será que ele não está com... Porque ali ele vai, ó. Eu vou já indo aqui, irmãos. Nós vamos falar sobre Jericó e Jericó, deixa eu voltar aqui. Essa provavelmente era uma imagem da cidade de Jericó, quando Josué com os exércitos foram até lá. Os irmãos podem ver que havia duas camadas de muro, o muro mais baixo e o muro mais alto. É como que tinha a Jericó de cima e a Jericó de baixo. E entre o muro havia uma vala. E essa vala ela foi construída para inundação. Alguns estudiosos acreditam que Jericó é uma das construções antes do dilúvio. Existem ciência de datação de pedras e de carbono, e a datação de algumas escavações em Jericó descobriram que as muralhas de Jericó foram construídas provavelmente 8.000 anos atrás. Então isso coloca Jericó dentro de uma construção antes do dilúvio. E juntamente com algumas outras construções conhecidas por aí afora. Por exemplo, as pirâmides de Giza também são construções antes do dilúvio.
Então, alguns estudiosos da Bíblia e de profecias, eles acreditam que eles sabiam, né? Alguns, na época de Noé, ou antes de Noé, o povo antes do dilúvio, pré-diluviano, eles aguardavam um dilúvio, um julgamento de Deus, e tentaram construir um local de refúgio contra dilúvio. Por exemplo, depois do dilúvio, eles tentaram fazer a Torre de Babel. E a Torre de Babel, ela foi construída até o céu. Não fala que eles tentaram construir ela até o céu? Agora, eu vou fazer uma pergunta, vamos ver quem sabe, quem está esperto. A Torre de Babel, ela foi construída em um lugar plano ou em uma montanha, num lugar alto? Levanta a mão, alguém que vai responder. Boa pergunta, Roberto. Um lugar plano, chutou. Quem mais? Ela foi construída em um lugar plano, num vale. A pergunta é, se eles quisessem simplesmente construir uma torre que chegasse o mais alto possível, eles construiriam ela num lugar plano ou numa montanha? Na montanha. Então, vocês concordam que o objetivo de quem construiu a Torre de Babel não era uma torre alta, simplesmente. Ele tinha outro motivo, não é? Eu acho que é aqui, porque desligou. Logo, e quando eles construíram a Torre de Babel, falam que eles colocaram na Torre de Babel um elemento que foi colocado na Arca de Noé, que eles queimaram os tijolos com piche. Vocês lembram bem dessa parte da Torre de Babel? Por que Noé colocou piche quando ele foi fazer a arca? Para não entrar água. E por que eles colocaram piche na torre? Queimaram o tijolo com piche. Provavelmente eles estavam querendo fazer uma construção que não penetrasse água. Será que era só goteira? Ou será que eles estavam esperando um outro dilúvio? Entenderam? Então, essas construções antigas, são construções que os seus construtores tentaram proteger-se de julgamentos, de condenações, de dilúvios, de desastres. Os arqueólogos hoje, eles escavam Jericó e eles pensam que eles queriam proteger Jericó da chuva. Não, fizeram essa montanha e esse escoamento que vocês estão vendo aqui, ó, e fala assim, não, eles estavam preocupados com deslizamento, sabe, igual tem lá no Rio de Janeiro e tal. Porque são arqueólogos que não têm conhecimento bíblico. Eles não estavam preocupados com deslizamento e chuvinha qualquer. Eles estavam preocupados com grandes inundações. Por isso, muros tão altos e grandes lugares para descer água, escorrer água. Agora, por que será que Jericó estava com medo do dilúvio? Jericó, deixa eu ver se foi aqui. Foi. Olha só, Jericó, no hebraico ali é Yerihô. E a raiz dessa palavra, do nome de Jericó, ela tem a palavra Yerea, que é a palavra comum para lua. Então, a cidade de Jericó, no original, no hebraico, tem a ver com a palavra lua. Então, Jericó, a ideia é que Jericó significa casa da lua. Esse é o nome do significado da cidade de Jericó, casa da lua. E agora, por que será
que Jericó significava casa da lua. A torre, né? Primeiro já vamos chegar lá na questão da casa da lua. A torre primeiro, quero que vocês vejam. A torre de Jericó, eu disse para vocês, provavelmente ela tinha 8.000 anos. Né? Na muralha havia uma torre que tinha provavelmente 8.000 anos. Eu preparei uma foto para vocês. Vocês estão vendo ali um buraco? Ó, aquele fiozinho vermelho ali, ó, dá 8 metros. Ali embaixo é como se fosse uma pessoa. Ali era a torre de Jericó, a torre da muralha de Jericó. Então, dentro desse vaú redondo aí, é uma torre. Então, eles vinham por dentro e subiam. Ali na pontinha, não sei se vocês conseguem ver, na pontinha do negócio vermelho parece uma entradinha de bueiro. Vocês estão vendo ali? Eles usavam essa torre para observação dos astros, da lua, das estrelas. Essa torre, eles descobriram dentro daquela torre ali 22 degraus. Tem cerca de 8 a 9 metros aquela torre. E aquela torre, ela se alinha, né, ela tem ampla visão do céu e ela é ideal para o culto astronômico. E a cidade, né, foi continuamente habitada por milênios, sendo um dos locais mais antigos do mundo com estrutura urbana. Então, com base, né, nesses paralelos arqueológicos e textos babilônicos, há muita evidência bíblica contra o culto, astrais e prostituição sagrada, né? E agora eu quero reconstruir para vocês mais ou menos um pouco daquilo que acontecia lá em Jericó quando Josué veio com o exército lá. Lá em Jericó, por ser a casa da lua, eles adoravam o deus lua. E aqui eu preparei para vocês como era a preparação para um culto ao deus lua. Então, primeiramente, né, eles preparavam com ungüentos e perfumes. O que é isso? Eles levavam uma câmara do templo ou uma cúpula externa ao céu aberto, e os participantes eram uma sacerdotisa, uma quedessá ou um sacerdote masculino. Então, havia um sacerdote desse deus lua ou uma sacerdotisa que preparava uma câmara, né, um local ao ar livre. O corpo da sacerdotisa era ungido com óleos aromáticos, mirra, nardo, cinamomo. E isto era acompanhado por orações de invocação ao deus lua, pedindo que ele descesse e se manifestasse. Então, passava os óleos no corpo da sacerdotisa e invocava o deus lua. E qual que era a finalidade? Era criar uma atmosfera sensorial, que simbolizava a descida da divindade no corpo da sacerdotisa. Então, olha só, a sacerdotisa passava os olhos, invocava o Espírito, e aí, olha só o que diz Provérbios 7,17, que está falando da mulher que era para o jovem se afastar dela. Ela diz o seguinte: eu perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. A ideia lá não é só uma mulher seduzindo um menino. A ideia é uma sacerdotisa que cultua deuses profanos, convidando para ter relações com ela enquanto ela está possuída por demônios. Essa é a ideia. Porque no ato da copulação, a transferência de demônios acontece. Então, preparava a sacerdotisa. Depois, o que eles faziam? Depois tinha uma dança, né? Era um ritual público na hora da noite, no anoitecer. As mulheres e às vezes homens dançavam em círculos em torno de um altar com imagem da lua ou de um crescente lunar. Irmãos, isso aqui não é coisa normal para vocês quase não vê pregação, um estudo igual eu estou dando aqui. Deixa eu explicar para vocês por que eu trouxe essa informação para vocês. Isso aqui que vocês estão aprendendo hoje está na Bíblia. Só que vocês não vê com detalhes assim.
Na Bíblia vocês vão ver Deus falando o seguinte: vocês levantam altares nos lugares altos e se prostituem. Ou na Bíblia você vai assim: destruam os locais altos aonde vocês derramam azeite que era meu, a comida que era minha. Vocês vão ler isso em Oséias, vocês vão ler isso em Ezequiel. E aqui está trazendo para vocês os detalhes do que eles faziam. Esse culto aqui era o que Deus estava querendo extirpar de Israel. Então, isso aqui vocês vão entender, por exemplo, Deus vê as coisas do céu, irmãos. O povo estava lá do lado de fora das muralhas de Jericó e não enxergava nada do que acontecia lá dentro de Jericó. Mas Deus via tudo. E hoje nós também, quanta maldade o inimigo não está fazendo por aí, irmãos. Quanta gente não está sendo perseguida, morta. Quanto trabalho para a morte não está sendo feito nas matas, nos lugares aí. Quanta gente não está sendo provavelmente oprimida. A gente está vendo? Não estamos vendo, mas Deus está vendo. Então, se vocês enxergam e sabem o que está acontecendo, vocês oram com discernimento. Vocês podem, sabendo o que o inimigo está fazendo, falar assim: Senhor, quando eles forem fazer isso, Senhor, que não aconteça nada. Quando eles dançarem dessa forma, que não aconteça nada. Quando eles fizerem isso, põe a tua mão. É ter conhecimento estratégico do que o inimigo faz. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é conhecer aquilo que o nosso Deus está denunciando. Porque vocês vão ver aqui, ó, não tem um culto ao Deus Lua nos nossos dias, mas está cheio de coisa igual que eles faziam nos nossos dias. Só não é mais um culto ao Deus Lua, mas é diferente. Então vocês vão ver aqui e vai falar assim: mas isso aí, por exemplo, ó, dança circular, dançar em círculos. O que eles fazem nas festas juninas? Não tem dança em círculo nas festas juninas? Sim ou não? Então, o problema não é só dançar em círculo, é dança em círculo quando a música invoca, né? Eu tenho que explicar bem, senão daqui uns dias os irmãos não querem nem orar andando em círculo mais. Só dançar em círculo não tem problema, o problema é invocar enquanto dança. A música está invocando, a palavra, as vozes estão invocando e não sabem. Quem veio uma atormentada dos Estados Unidos aí cantar, a Lady Gaga, e no show dela ela invocou um monte de demônio ao vivo. E as pessoas não sabiam, não tinham entendimento nenhuma, porque não entende de ocultismo. Mas quem entende de ocultismo viu, entendeu que ela estava invocando. Então é importante conhecer. Então, o que eles faziam? Eles dançavam em círculo à noite, tá? Isso era à noite, 10 horas da noite, 11 horas da noite. E aí, ao ritmo, né, imitava as fases da lua. Início lento, ápice e desaceleração. O que acontece? Eles dançavam mais devagarzinho, enquanto a lua estava, né, uma fase da lua, minguante, cheia, e depois desacelerava, porque a lua ia mudando de fase. E ao fundo eles tocavam tambores. Aonde mais que toca tambor? Tocavam tambores, flautas, em ritmo crescente. Então, finalidade: representar o ciclo da vida da lua e da fertilidade feminina, além de induzir ao transe e ao êxtase. Vocês entendem essas duas palavras? Transe, a pessoa vai perdendo a consciência, vai ficando eufórica com a batida ali. Vocês entenderam? Então, a música e a invocação ia mexendo com as pessoas. Essa era a intenção dessa parte do culto. Depois havia cantos femininos. As mulheres entoavam hinos de fertilidade com versos dedicados ao deus da lua e a sua união com a deusa comunical ou estar. Algumas mulheres cantavam versos rítmicos que imitavam o ciclo menstrual ou estágios da gravidez.
Pastor, da onde o senhor tirou essas informações? Ali, Ugarit KTU. O que significa essa informação ali? A Bíblia não tem esses detalhes, mas existem pedras dos ugaríticos, existem outros materiais dos outros povos em volta da Bíblia que descreve como era o culto deles. Então, nesses materiais é que está hoje disponível para a gente saber o que os outros povos ao redor do povo de Israel fazia. Depois era a entrada da lua cheia. Então, a ação, ao atingir o zênite, né, a meia-noite, que era quando a lua estava mais no ápice, cheia, os oficiantes paravam e olhavam para a lua. Erguiam-se uma taça ou um símbolo lunar em direção ao céu. Nesse momento se acreditava que o deus lua descia ou olhava para o povo. Irmãos, tem lugares até hoje que eles dançam, rodeiam, tocam tambor e ficam esperando descer. Fica esperando descer. Depois da meia-noite, tinha o sacrifício de semente. Então, em rituais mais íntimos, um sacerdote ou um oferente semeava em um recipiente cerimonial. A semente era às vezes misturada com vinho ou leite e derramado no altar da terra. Vocês sabem aqui o que é a semente? A semente do homem. A semente do homem que nasce a criança. Então eles colocavam essa semente num recipiente, misturavam com vinho e jogavam isso. Que era como que eles estavam semeando a fertilidade. Depois desse ato de fertilização, né, a semente era colocada na mãe terra, a deusa. Depois vinha o cortejo nupcial. A sacerdotisa, aquela que passou o óleo, ela representando a deusa, ela era conduzida até um leito cerimonial e um oferente, um rei, um sacerdote ou um devoto realizava uma união com ela, simbolizando a união da terra com o céu. Então eles acreditavam que enquanto alguém estava se unindo com essa sacerdotisa naquela câmara, né, naquele lugar, o deus Lua estava se unindo com a esposa dele lá no céu. E aí o que acontecia? Este ato era assistido, era público. Era assistido e abençoado por outros sacerdotes com cantos e orações. Irmãos, nessa época tinha internet? Tinha ou não? Hoje a gente assiste na internet essas coisas. Chama-se pornografia. Enquanto eles assistiam, estavam todos envolvidos em rituais. Tem gente às vezes não sabe, mas existem filmes, né, para maiores de 18 anos que são gravados em rituais. São rituais demoníacos. E enquanto está sendo feito um ritual, está sendo gravado e transmitido. E todas as vezes que pessoas assistem essas coisas, elas estão dando brechas para demônios entrarem. Não é à toa que pessoas que têm problemas nessa área, elas têm muito sonho nessa área. E são sonhos, e sonho é um contrato. Quando você, no sonho, faz alguma coisa, você está entrando em contrato com alguém. Os espíritos malignos vêm no sonho. E é no sonho que eles assinam contratos. E esses sonhos, essas brechas, são dadas através de quando está participando de um ritual. Então tem gente que acha que só participa de ritual de magia negra quando vai na mata ou quando está do lado de um monte de gente encapuzado de preto. Não, irmãos, quando a gente coloca, né, lá na internet, algum site, a gente está participando de um ritual de magia negra também. Demônios estão ali, entrando na nossa casa, entrando na nossa mente, entrando na nossa vida. Porque o ato era assistido publicamente e abençoado por outros sacerdotes, com cantos e orações. Será? Já pare para pensar, como eu disse aqui.
da pornografia, que é um ritual. Imagine, está sendo gravado um filme pornográfico, sei lá nos Estados Unidos, e sacerdotes satânicos estão participando da gravação, e enquanto estão gravando o filme, os sacerdotes satânicos estão enfeitiçando e lançando orações para todos aqueles que vão assistir. O que vocês acham que acontece quando alguém assiste? Destruição. É por isso que a Bíblia diz para nós estarmos alertas, vigilantes, porque o diabo, o inimigo das nossas almas, ele é astuto, ele entra por brechas que a gente acha que nem existe, que é impossível. Sabe qual é o nosso problema? Nós somos orgulhosos demais. A gente vive na era da tecnologia e da ciência. Isso aí é coisa de superstição do passado. Quem acredita em demônio é fanático, coisa de superstição. Então desvincula do espiritual todas essas coisas que eu estou falando. E quem está ganhando? É Satanás. Porque na nossa arrogância, a gente dá para ele a porta, a chave da nossa casa e diz, faz o que quiser. Então, essa parte era o cortejo nupcial. Depois eles encerravam com um lamento, uma bênção. Em rituais lunares minguantes, encerrava-se com lamentos pela partida da lua. E em rituais de lua cheia, encerravam-se com bênçãos e promessas de fertilidade. E como eles encerravam, eles colocavam espelhos, tigelas com prata líquida, sementes ou leite. É por isso que a Bíblia vai dizer lá, olha, vocês deram as minhas sementes, vocês deram o meu óleo, vocês deram a minha lã. É como que eles pegavam as colheitas de Deus, faziam esse tipo de ritual aqui, e depois, o que eles faziam? Pegavam e entregavam para esses deuses, e Deus não gostava nem um pouquinho. Tinha mais uma parte, irmãos. Mas também falta 4 minutos para acabar o culto. Eu vou deixar a outra parte para a semana que vem. A outra parte que eu preparei, porque lembrem bem, eu falei aqui da questão do deus lunar, e eu falei que tinha a prostituição ali, cultual. Vocês viram ali, né? Vocês lembram que a casa que os espias entraram, uma mulher Raabe, ela era o quê? Por que será? Você vê que às vezes a gente lê a Bíblia, a gente acha que era só comercial, a gente acha que era igual hoje. E aqui a gente está vendo que tinha outro tipo de prostituição na cidade de Jericó. E Raabe, ela era prostituta numa cidade onde havia prostituição como culto. Então, a probabilidade de Raabe ser uma prostituta cultual do deus Lua era muito grande. Mas ainda assim, ela foi convertida. Ela abriu a casa dela para os espias e ela depois se converteu. Mas isso nós vamos ver na próxima semana, que eu vou trazer para vocês. Mas aí já começa a dar contexto para vocês da palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que orienta, Senhor, e nos ilumina a como devemos andar, Senhor, o que devemos crer. Ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua palavra. Ilumina, Senhor, o nosso entendimento e a nossa mente, para que possamos compreender a Tua palavra e a Tua vontade, e assim obedecê-la, Senhor, de todo o nosso coração. Eu oro a Ti, Senhor, coloco diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Leva os Teus filhos em paz, os guarda.